Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos fazer mais uma correção do livro EMAI, volume 2 agora, que é esse aqui, o volume 2. O EMAI e o Ler e Escrever Juntos. E nós vamos fazer a correção da página 9 até a página 13. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Página 9. Nós vamos falar sobre medidas, que é a sequência 5, né? A unidade 5, unidade 5, sequência 18. Medindo na escola. Só que a gente não está na escola, né? Infelizmente, ainda não estamos na escola. Então, nós vamos usar elementos da nossa casa, objetos, móveis da nossa casa, para fazer essas medições. Vamos pegar os nossos parentes também para poder nos ajudar a fazer essas medições. Então, atividade 18.1. Você já observou que podemos medir comprimentos usando partes de nosso corpo? Então, aqui, observe a ilustração, o que ela mostra. Ela está mostrando o pé. Então, a gente tem aí como medir as coisas usando o nosso pé. Então, medindo o comprimento de um caminho marcado no chão, faça registros da quantidade de pés obtida. Aqui, essa atividade a gente já fez numa lição no dia 4 de setembro, que foi uma aula do Centro de Mídias do dia 3 de setembro. Então, lá no Centro de Mídias, as professoras mediram a bancada, mediram o chão do estúdio, e a Pro disponibilizou no grupo uma atividade parecida, que era para a gente usar a nossa mesa da cozinha e o chão da porta da cozinha até a pia da cozinha. Então, essa atividade a gente já fez parecida. Então, aqui, nós vamos usar os mesmos elementos. Então, medindo o comprimento de um caminho marcado no chão, então a gente pode pegar essa mesma medição que já foi feita lá na outra atividade, pegar da porta da cozinha até a pia da cozinha para medir esse chão. E aí a gente vê a quantidade de pés que foram usados para poder chegar até a pia da cozinha. E aí tínhamos que pegar os pés de um colega também. Como a gente não está na sala de aula, a gente usa aí os pés de um membro da nossa família, certo? Então, meça, agora atividade 3. Meça com seu pé um percurso de sua carteira até a porta da sala de aula e anote o resultado aqui. Aí aqui a Pro usou, você pode usar saindo do sofá até a porta da sala. Você pode usar saindo da cama até a porta do quarto, saindo da mesa, da cadeira da mesa, até a porta da cozinha, saindo do chuveiro até a porta do banheiro. Então, aí a gente usa os elementos que a gente tem dentro de casa, ok? Então, cada um, essa aqui, na verdade, é uma atividade pessoal, cada um pode fazer a sua. E aí, essa foi a correção da página 9. Atividade 18.2. Outra forma de medir comprimentos é usando passos. Então, com os pés, a gente pode usar aí a medida que se chama pegada ou passos. Que tal medir um percurso que deve ter o mesmo ponto de partida e o mesmo ponto de chegada? Então, a gente está observando aqui na imagem que muito provavelmente eles estejam na quadra da escola. E eles estão saindo da linha da quadra, da linha lateral, para ir para o outro lado. Mas tem uma demarcação aqui no chão, então
Eles precisam verificar quantos passos eles vão usar. Dá para a gente perceber aqui que ele está usando uma passada mais larga. E aqui ela está usando uma passada mais curta. Então, dependendo da nossa passada, dá para se medir de um jeito que a gente pode falar assim, quantos passos largos você consegue dar de uma ponta da quadra até a outra. Agora, usa passos curtos, que a gente chama também de pegadas, né? Quantas pegadas deram de um ponto para o outro. E aí, como a gente não está na escola, nós vamos tentar fazer alguns elementos aí com as coisas de dentro de casa. Então, dentro da sala de aula, combine um percurso com seus colegas. Então, nós vamos tentar combinar um percurso de dentro de casa. Então, de dentro de casa, nós vamos combinar um percurso com algum membro da nossa família. E medir esse caminho. Então, ó, agora meça esse caminho. Cada um deverá usar o seu passo. Usem o tamanho do passo que vocês dão naturalmente quando caminham. Então, tem gente que caminha com passos largos. Tem outros que caminham com passos mais curtos. E aí, que nem a gente viu aqui na imagem. Alguns usam passos mais largos, outros mais curtos. E eu não consigo andar assim desse jeito com passo curto. Geralmente eu uso passos largos. E temos que registrar isso na tabela. Então, aqui eu peguei alguns membros da minha família, que foram eu, no caso, né? O Austin, o Gabriel e o Antônio. E aí, o resultado foi esse aqui. Então, eu peguei também peguei da minha lavanderia até a minha sala, né? E deram aí no meu. Só um momentinho, gente. A cachorra estava latindo aqui e ia acabar atrapalhando a gente aqui um pouquinho, né? É assim mesmo que acontece. Então, voltando aqui, aí eu peguei os meus passos, contei, deram 20 passos do Austin. 18. Do Antônio. 19. E do Gabriel. 17. Por que essa diferença, né? Porque como os passos, né? Dependendo da largura que você dá as passadas, né? As minhas passadas foram mais curtas do que a dos meninos. Então, quem deu o menor número de passos foi o Gabriel. Por quê? Por que isso aconteceu? Porque os passos dele foram mais largos. Ele usou passos largos. Aí, quanto mais largo, menor a quantidade. Certo? Passos largos. Ele usou os passos largos. Vamos voltar aqui na imagem. Olha só. Então, vamos imaginar aqui, ó, que ela esteja dando os passos curtos aqui. Então, quanto mais curto o passo for, perna curta também, né? Digamos assim. Olha só. Quanto mais curto, existia uma quantidade maior de passos. O do menino aqui, ó. Olha só. Os passos dele está mais largo, né? Então, vamos lá, ó. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1,
2, 3, 4, 5, 6, porque ficou mais largo dele. Perfeito? Então, essa foi a correção da página 10. Na atividade 18.3, você já ouviu falar em palmos? Observe a ilustração. Então, a gente tem a palma da mão e na hora da gente medir, a gente usa como palmos. Meça o comprimento e a largura do tampo de sua carteira com palmos. Como a gente não está na escola, a gente vai usar a mesa da nossa cozinha. Então, lá na lição também do dia 3/9, a Pro colocou no dia 4 no grupo, mas a aula foi do dia 3/9 do Centro de Mídias. As professoras mediram a bancada do estúdio e a Pro pediu para vocês medirem com as mãos a mesa da cozinha, certo? Também meça o comprimento da lousa com palmos. Como a gente não tem lousa, a gente vai usar a janela como referência. Então, vamos lá medir a janela com os palmos. E registrar os resultados na tabela. Desculpa. Vamos lá. Comprimento da carteira, ou da mesa, né, no caso. Eu medi a minha, deu 6 palmos. 6 palmos e 4 dedos. Então, peguei, comecei a medir, né? E a largura da mesa deu 3 palmos. A minha mesa é uma bancada, então, por isso que ela é mais estreita. Deu 3 palmos. Ok. E o comprimento da janela. Aí a Pro foi lá, medir a janela, deram 10 palmos. Muito bem. Então, essa foi a correção da página 11. Agora vamos para a página 12. Atividade 18.4. Então, nós já usamos os nossos pés, que para medir com os pés a gente chama de pegadas. Já usamos também os passos, porque quando a gente usa os pés e a gente abre as pernas para dar o outro passo, a gente chama de passos. Então, existem passos mais largos ou mais curtos. E usamos isso, então, para os pés como passos ou pegadas e as mãos como palmos, para medir os comprimentos. Vimos que o resultado das medições depende do tamanho do pé ou da mão, né? Do passo ou do palmo de cada um. Então, do pé depende do passo, da passada, e da mão depende, né? O palmo aí depende das mãos, do tamanho das mãos. Agora observe a régua e a fita métrica e responda. Então, antes de observar ali na imagem, a Pro trouxe aqui a régua. Então, essa aqui é uma régua. Deixa eu aumentar aqui o... Olha só, aqui, ó, a régua, a Pro trouxe. E a Pro também trouxe uma fita métrica. Essa fita métrica eu tenho ela há anos, desde que acho que eu me entendo por gente. Eu tenho essa fita métrica há muitos anos já. E trouxe também uma trena, que ela também bastante usada já. Ela é usada por pedreiros, marceneiros, né? Se você quer fazer alguma coisa na sua casa e precisa de medir, geralmente a gente usa essa trena, certo? Então, esses são os objetos de medição. Vamos voltar aqui na atividade para a gente responder as perguntas. Letra A. O que a régua e a fita métrica têm em comum? O que elas têm em comum é que elas medem, né? Elas são usadas para medir.
O que significam os números que aparecem na régua e na fita métrica? Então, dependendo da régua, do tamanho da régua, só vai aparecer os centímetros. Esses números aqui, cada risquinho desse é chamado de milímetro. E cada número desse aqui é chamado de centímetro. E tem fita métricas que são maiores, que chega no número 100. Essa daqui não tem. Essa daqui, ó, chegou no número 100, não colocou 1, que é de 1 metro. Deixa eu ver aqui na trena. Aqui na trena, acho que tem. Chega no número 100. Deixa eu ver aqui. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Não mostrou também, não. Essa daqui também não tem. Só tem trenas que elas mostram 1 metro, 2 metros, 3 metros e assim por diante. Essa não tem. Então, dependendo, vai significar aí centímetros e metros. Nessa daqui, a gente só tem centímetros, tá? Só aparece os centímetros. Qual é o menor número que aparece na régua? Na régua, o menor número é o 0. E na fita métrica, aqui nessa daqui, está começando pelo número 3, mas ela está dobradinha aqui, ó. Dá para perceber que ela está um pouco dobradinha. Então, ela vai começar pelo número 1. E tem que começar pelo número 1. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha só. Número 1, ela tem que começar assim, tá? Deixa eu melhorar esse número 1, né? Ficou feio. Número 1. Muito bem. Com a ajuda de seu colega ou de seu ou sua professora, use uma fita métrica para cortar um pedaço de barbante de 1 metro de comprimento. Então, 1 metro, ele equivale, ou ele é igual a 100 centímetros, ou 100 quadradinhos desses aqui, ó, que a gente vê. 100. Então, a gente vai na fita métrica, vai chegar, cada quadradinho desse, nós vamos chegar até o número 100, que vai equivaler a 1 metro. Então, aqui, olha só, 1 metro. Aí a Pro pegou o barbante, mediu do 1 até o 100 e cortou aqui esse pedaço de barbante que ficou com 1 metro. Então, a Pro já fez isso. Eu espero que vocês tenham conseguido fazer isso em casa também. Então, usa esse pedaço de barbante para medir o tampo da carteira ou a mesa. Aí a Pro mediu. A minha mesa ficou com um barbante, ou seja, 1 metro, né? Mais um pedaço. Deu quase 1,5 metro, mas deu só um pedaço. Sabendo que o pedaço do barbante mede 1 metro, então esse pedaço aqui, ele mede 1 metro, que é o barbante. O tampo de sua carteira é maior ou menor que 1 metro? Então, o tampo da minha carteira, não, a minha mesa, né? Ela vai ser maior, porque ela tem mais que um barbante. Ela vai ser maior. Eu medi a minha mesa com o pedaço do barbante. E aí,
Depois, ele ficou mais ou menos assim, ó. Deu quase 1,5 metro, quase na metade, né? Então, esse pedaço do barbante mais um outro pedaço deu 1 metro, mais um pedaço, então é maior, né? A minha mesa é maior do que o pedaço do barbante, ok? Então, essa foi a correção da página 12. Atividade 18.5. Agora que você conhece o metro, responda. Você mede mais ou menos que 1 metro? Eu meço mais. Então, no meu caso, é mais. De vocês também, vocês todos já têm mais que 1 metro. A altura da porta é maior ou menor que 1 metro? Sim. Desculpa, sim, não, deixa eu colocar aqui maior, né? A altura da porta é maior ou menor que 1 metro? É maior. Junto com seus colegas ou com seus familiares, faça as medições pedidas e anote os resultados na tabela. Então, aqui, eu medi, em vez de medir a sala de aula, eu medi a sala onde fica o sofá, que é a sala de estar. Em vez de medir o comprimento da lousa, eu medi o comprimento do quadro da sala, que tem um quadro, certo? Em vez de medir a altura da mesa da professora, eu medi a altura da mesa da minha cozinha e aqui a largura da janela da sala. Então, aqui na minha sala deu a largura 4 metros. O comprimento do quadro deu 90 centímetros. Não chegou a 1 metro. Então, 90 centímetros. A altura da mesa também deu 90 centímetros. E a largura da janela de estar, 2 metros. Muito bem. A régua também pode ser usada? Pode ser usada para medir comprimentos. Compare a régua com o metro, que você já conhece. Decida com seu colega ou com seu membro da família qual instrumento mais apropriado para medir o comprimento desta página do livro. Então, a gente tem aqui a página do livro, ou o livro inteiro. Você pode medir tanto com a fita métrica, mas geralmente, quando a gente está na escola, a gente não tem fita métrica. Então, para medir o comprimento do livro, né, da página do livro, a gente pode normalmente usar a régua. Então, é mais fácil usar a régua, mesmo porque a régua é menor. Ela não vai ficar sobrando para a gente ter esse trabalho, né, do comprimento aí da fita métrica. E a régua ela é menor, né, ela pode ir até dentro do livro. Geralmente a gente faz isso para marcar as páginas, né? Certo? Então, o instrumento escolhido por mim, né, é a régua. Porque é melhor, ela se adequa melhor no comprimento da página, tá? Por ser menor até. Ok? Então, essa foi a correção da página 13. Aí depois a Pro vai disponibilizar mais exercícios aí do livro EMAI. Ok? Obrigada. Espero que vocês consigam aí desenvolver as atividades, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Até a próxima aula.